Olá, sou Leda Pinho. Estou aqui para mais uma edição do Minas Agora. E, é claro, pelo News Up Now. Acompanhem comigo. O Minas Agora de hoje traz o professor de Karatê João Pereira, que tem uma história ampla e linda para nos falar a respeito dessa atividade e dos benefícios que ela traz. João, é um prazer sempre enorme falar com você, ouvir as suas histórias e ouvir os benefícios que você promove. Eu queria que você contasse um pouquinho deste começo, o que te levou a se dedicar ao Karatê. Leda, eu quero primeiramente agradecer a oportunidade, é uma honra estar aqui concedendo essa entrevista a você. E eu estou no Karatê desde 1980, portanto, há 36 anos. O que me levou à prática do Karatê, na década de 80, foram os filmes de artes marciais, né, que nós tínhamos, e eu tenho até hoje como referência, o Bruce Lee, onde eu frequentava ali o Cine Lux, que passava filmes de artes marciais. Então, aquilo ali me motivava muito, porque tinha a filosofia do bem e tinha a filosofia do mal. E como você define isso? Eu defino o caráter, né, que é o primeiro mandamento do caráter, que é o esforço para a formação do caráter. Então, para se formar um caráter, necessita de esforço. E nós podemos formar tanto um bom caráter quanto um mau caráter. Depende de como é segmentado isso, né? Depende de como é segmentado. A própria pessoa segmenta isso. Perfeitamente. E o mundo também é feito de escolhas, né? É claro. O caminho que a gente escolhe para seguir. E esse caráter vem sendo gerado desde da educação que a gente recebe dos nossos pais, né? No meu caso, do meu pai e da minha mãe. Depois, no Exército, que eu servi o Exército Brasileiro aqui no Batalhão Mauá. Então, ali eu aprendi muito também a formação do caráter e, através do Karatê, que prega a formação do caráter. Vamos começar a falar, então, da criança. Quais os benefícios que a prática do Karatê, por exemplo, traz para as crianças? Leda, além de defesa pessoal, o Karatê contribui para a melhoria da saúde geral das crianças, auxiliando no seu desenvolvimento motor, psicoafetivo e social. Autoestima, concentração, persistência, socialização e controle da agressividade são os principais benefícios de curto prazo. A partir de que idade, João? O Karatê não tem uma idade para começar, mas geralmente nas academias os meninos, as crianças começam a partir dos 4, 5 anos de idade. Se tivesse uma aula especial, com uma didática, uma metodologia e um horário específico, a gente poderia atender crianças até mais novas do que 4 anos de idade. Mas então a partir dos 4 anos? É uma idade aconselhável. É o mais comum? É, a partir de 4, 5 anos de idade. Me conta uma coisa, meninas no Karatê, aumentou o número ou ainda não? Leda, essa pergunta foi excelente, porque hoje nós temos muitas mulheres, meninas, crianças, jovens e mulheres praticando Karatê. Por exemplo, na minha academia, hoje vai o pai, vai a mãe, vai o filho, vai a filha. Então, a família toda pratica Karatê. E a nível de competição, hoje nós temos atletas do sexo feminino que têm um nível técnico até mais alto que os homens. E são lindas mulheres karatecas, sabe? Super femininas e têm uma técnica super apurada. É muito interessante, né? Como o mundo vai se abrindo e as pessoas vão inserindo em todas as atividades, sejam homens ou mulheres. Sim, e eu sempre digo que as mulheres, tudo que a mulher se propõe a fazer, ela vai fazer de uma forma de excelência. Então, todos os campos que a mulher trabalha, a mulher se destaca. Então, a mulher ela sai muito bem também nas artes marciais. Muito interessante, nós vamos falar sobre isso mais um pouquinho agora mesmo. Eu vou para um intervalo comercial e a gente volta daqui a pouco com o mestre João Pereira. Casulo Básica, feminino e masculino. Moda básica, malhas de ginástica, bolsas e acessórios. 3241-8030. Bom, a gente está de volta, continuando aí com o nosso assunto, que é bastante interessante, por sinal. E eu queria que você contasse para a gente, João,
como é que você chegou a esse grau que você está hoje? Que é sexto dan, que é faixa preta, como é que se conquista tudo isso? Esse grau a gente conquista, todos os graus nós conquistamos com tempo de treinamento, né? Dedicação, persistência, perseverança, paciência. Exige-se, na mudança de graduação, um tempo de carência em cada faixa. Então, como eu te disse antes, eu comecei no ano de 1980, são 36 anos que eu venho passando por todo o processo em exames, me submetendo a exame em bancas examinadoras, né? Hoje eu tenho o sexto dan, são 6 graus após a faixa preta, que corresponde a um mestrado em karatê. Isso sempre me submetendo à banca examinadora. Esclareça aqui pra gente. Taekwondo, karatê, jiu-jitsu, por que a sua escolha pelo karatê? Novamente, todas são excelentes perguntas, mas essa é muito profunda, porque, primeiramente, vamos esclarecer o que vem a ser a arte marcial. Todas as lutas que terminam com a sílaba do, por exemplo, karatê, do, judô, taekwondo e outras, a sílaba do significa caminho, a filosofia daquela luta. Então, as artes marciais, elas são parecidas na filosofia e se diferem nas técnicas. E a sua opção pelo karatê foi assim imediata ou você em algum momento pensou em outra coisa? Não, até porque quando eu comecei na década de 80, o que tinha nas academias era o karatê, né? Depois vieram outras artes, foram surgindo outras artes marciais, surgindo assim, chegando para nós aqui no interior, Sim. né? E na minha época era o karatê e eu comecei a praticar também, já me apaixonei E seguiu em frente. e segui em frente e estou caminhando até hoje. Todo mestre de hoje teve lá atrás um outro mestre que o orientou. Quem foi o mestre de João Pereira? Eu comecei a praticar com o professor Manuel de Paula, aqui em Araguari. Depois eu procurei um professor de Belo Horizonte, onde eu ia de 15 em 15 dias. Ele vinha até Araguari, então um professor de Belo Horizonte. E também, na época, a Federação Mineira de Karatê, a Confederação Brasileira de Karatê, ofereciam muitos cursos de aperfeiçoamento técnico, curso relacionado à luta, curso relacionado ao kata, curso de primeiros socorros. Então, sempre que eu tive a oportunidade, eu procurei fazer esses cursos para aprimorar os meus conhecimentos. E nos meus conhecimentos, é sabido que você também trabalha e exerce uma função muito importante com projetos sociais. Fala um pouco deles para a gente. É um grande prazer eu ter essa oportunidade. Eu fui convidado primeiro para trabalhar no PAJEC, que é o Programa de Aprimoramento do Jovem através do Esporte, Educação e Cultura. É um programa da Fundação Maçônica de Araguari, no qual eu trabalhei durante quase 10 anos. Hoje eu não estou mais. Hoje eu trabalho pela ação social. Eu presto o serviço de karatê às crianças dos CRAS, que são o Centro de Referência de Assistência Social, para as crianças do SEDEC, que é o Centro de Desenvolvimento da Criança. Eu presto o serviço também de karatê para os PET, que é o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, lá na cidade de Piracaíba, e Amanhece também. As Olimpíadas que se encerraram há pouco aqui no Brasil, o karatê parece que teve uma grande conquista. Qual é? Conta pra gente, João. Sim, até então o karatê é uma arte marcial e continuará sendo uma arte marcial, né? Agora, em 2016, no Rio de Janeiro, nas Olimpíadas que nós tivemos agora, o Comitê Olímpico Internacional votou e foi aprovado e foi incluso o karatê como modalidade olímpica. Então, a partir de 2020, em Tóquio, no Japão, o karatê já estará participando pela primeira vez das Olimpíadas. É uma grande conquista, sem dúvida nenhuma. As Olimpíadas, eu digo sempre, que é a maior competição esportiva do planeta Terra, né? E onde reúne os 5 continentes, aqueles 5 anéis entrelaçados, o símbolo olímpico, representa cada um continente. E a mensagem que aqueles 5 anéis entrelaçados passa é a união dos povos através do esporte. E que é muito interessante, de uma importância fundamental. João, mais alguma coisa que você gostaria de colocar? Eu quero só acrescentar que eu também, dentro do karatê, nós temos várias vertentes para a gente servir ao karatê, né? Então eu aprendi há muitos anos atrás que não basta praticar karatê, nós devemos também servir ao karatê.
E a maneira que eu escolhi para servir o karatê foi na qualidade de árbitro. Eu sou árbitro de karatê a nível nacional há 27 anos, servindo a Confederação Brasileira de Karatê, e há 17 anos eu tenho a classificação de árbitro internacional pan-americano. E tenho participado de vários eventos sul-americanos e pan-americanos também. Pois que você continue essa brilhante caminhada, contribuindo para o desenvolvimento do esporte, das artes marciais e da formação da personalidade das nossas pessoas. Agradeço muito essa oportunidade e estou sempre à disposição. Muito obrigado. Obrigada eu. Chegamos ao final de mais um programa, mas com certeza eu te espero na próxima semana. Até lá.